Simone Motta estudou estatística e tem um mestrado em engenharia do petróleo. A certa altura da sua vida, esta carioca, nascida em 1974, virou-se para a literatura e tornou-se escritora, tendo já publicado vários livros infantis. Um deles acaba de sair em França há uns dias. Pêcheur d'Avril é assim que se chama, e é um livro que brinca com a tradição francesa do Dia da Mentira, o 1º de Abril, portanto o 1º de Abril, e narra um encontro entre um pescador e um menino no qual eles conversam sobre os peixes que vivem no mar, nomeadamente um deles chamado Peixe de Abril. Uma história de reis, peixes, rainhas e, claro, mentiras e verdades. Um texto extraordinário, foi muito bem traduzido pela Clara Domingos e ilustrado superiormente pela Alice Carpentier, uma francesa. Vamos então cruzar o Atlântico ao encontro da Simone. Oi, Simone. Olá. Obrigado Prazer estar por aqui. teres aceitado estar aqui connosco. Eu que Simone, agradeço o convite. vamos falar deste livro que é excelente e que chegou mesmo há 2 ou 3 dias aqui ao mercado francês. E eu, pelo que eu estive a pesquisar um bocadinho a história deste livro, e este livro surgiu depois de uma aula de francês. Isso. Não foi assim? Como é que foi? Exatamente. Eu estava fazendo uma aula rápida de francês para fazer uma viagem à França. Seria a minha primeira vez na França e eu queria saber falar o mínimo, né? Então, entrei para uma aula. E nessa aula, a professora, numa das aulas, trouxe o Passant d'Avril. E eu fiquei com esse nome na cabeça. Assim, eu não lembrava mais absolutamente nada da aula, mas Passant d'Avril não saía da minha mente. A sonoridade, né, do Passant d'Avril, a história, o cruzamento do Dia da Mentira em tantos países, que é tão diferente, né? Era uma história que a Simone não conhecia. Esta história do Passant d'Avril, não. Não, a maneira como se dava na França, não, e aí isso despertou muito a minha curiosidade para outras histórias. E aí eu anotei a palavra. Quando alguma coisa desperta a minha atenção, eu costumo anotar. Aí anotei a palavra e ficou ali, grudadinha. Um belo dia me deu um start, eu falei, eu tenho que contar essa história. E aí veio a ideia de contar dessa maneira que está no livro, assim. Quem ler o livro vai descobrir que há ali um cruzamento entre a tradição brasileira e portuguesa e depois a tradição francesa também. Exato. Mas foi tudo pela palavra, né? A palavra desperta muitas coisas, né? Claro, como quase sempre, não é? Há ali um pequeno clique que dá o start, como disse a Simone. Mas, Simone, a versão em português deste Peixe de Abril, que foi publicado, creio que em 2016 no Brasil, não foi? 2016. 2016. E foi trabalhado num quadro de economia colaborativa, não é? Isso. Em que a Simone, para produzir o livro, trabalhou com outros artistas, não é? Como é que foi? Como é que se processa? Não foi um processo editorial normal, não é? Não. Eu tive a ideia do livro, estava com o texto pronto. Eu tenho um grande amigo editor, o José Prado, que é um grande editor de literatura infantil aqui no Brasil. E eu apresentei o texto para ele. E ele falou, nossa, eu quero editar. Mas, à época, ele não estava como editor em nenhuma editora. E aí a gente ficou com o texto, conversamos bastante sobre o texto, fizemos uma revisão do texto juntos, né? E aí não tinha uma perspectiva de uma editora para mandar. E aí foi passando o tempo, isso deve ter sido em final de 2015, não. Início de 2016, mais ou menos. E a gente começou a pensar que precisava publicar. E aí eu falei, mas como que a gente vai publicar sem editora, sem nada? E sendo você o editor, se você não está editor em nenhum lugar nesse momento. Aí a gente teve a ideia de juntar umas pessoas. Aí, na época, a Elise, nós já tínhamos nos conhecido em Macaé, que nós morávamos em Macaé. A Elise é francesa, mas vive no Brasil. Ela vive na França atualmente, mas à época ela vivia no Brasil. E nós nos conhecemos na cidade de Macaé, onde morávamos. E aí fizemos amizade, fazíamos muita coisa junto, fazíamos oficinas em Macaé. E aí eu falei, poxa,
a Elise estudou xilogravura, eu acho que super combina com essa história, que tem um pouco de Nordeste. Aí fomos nos juntando, aí chamamos a Hannah para fazer o projeto gráfico, a Daniela é tradutora de francês, aí chamamos a Daniela para dar um auxílio junto com a Elise, enfim, formamos um grupo. E aí tínhamos a equipe, mas faltava grana para fazer, né? Então, Claro, nós ainda por cima pensamos... um livro infantil que Exatamente. para fazer autopublicação é Isso. quase, fica muito mais caro, não é? Exatamente. E aí todo mundo topou só receber depois os seus direitos Uhum. autorais depois da publicação. E aí eu estava disposta a buscar um financiamento para pagar a impressão. Eu falei, não, eu vou custear e vocês, a gente faz tudo junto e depois a gente divide os percentuais. Aí, assim, nós fizemos. Só que meu marido falou, não, eu vou financiar vocês. Aí meu marido me emprestou o dinheiro da impressão. Foi tudo muito assim... foi só, na abertura do livro em português está escrito: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se Sim. sonha junto é realidade. E o Peixe de Abril é o retrato dessa frase do Raul Seixas que eu tanto amo. E Mas agora aí o livro está enquadrado numa editora ou não, no Brasil? ele continua Atualmente. ele continuou comigo nesse momento, mas ele está migrando para... Agora esse meu amigo está abrindo uma editora Ah, e ele vai migrar para a Arte Escrita, que é a editora dele. Mas ele continua ainda na Solo, né? Vou te mostrar a capa aqui. Ele continua na Solo, que é a minha empresa, né? Que eu posso, com a minha empresa, editar livros também, então nós editamos pela minha empresa. sim, porque eu esqueci-me de dizer que a Simone é livreira também. Isso. Também é livreira. Mas Simone, vamos então falar do livro, que é muito rico, e é mesmo uma boa notícia que ele foi publicado em França. Simone, ali no livro, eu lembro na página 4 ou 5, surge, por exemplo, um mapa da Península Ibérica. Bastante fantasioso, aparece lá o Rio Douro, e o Guadiana, e o Guadalquivir, mas com outros nomes, claro. Depois também se fala de Pernambuco, não é? Do Nordeste brasileiro. E, claro, trata-se de uma tradução francesa que é o Poisson d'Abril. Ou seja, há um cruzamento de geografias, de culturas, de tradições, que enriquece muito o livro, mas a minha pergunta é: se todo este palimpsesto de traduções de culturas e de geografias umas em cima das outras, se facilita o teu trabalho ou se dificulta o teu trabalho? Como é que é? Não, na verdade, para esse caso específico do Peixe de Abril, eu acho que, né, do Peixe de Abril na França, eu acho que facilitou um pouco, porque, de certa forma, o autor sempre diz que ele não está na história, né? Mas a gente sempre, de alguma maneira, está nas nossas histórias. E essa história tem muito eu e Elise, numa mistura de Brasil e França, assim, que está presente nas ilustrações, né? Porque ela é uma ilustradora francesa que traz um traço completamente brasileiro, né? Faz referências a lugares que não são lugares necessariamente de seu nascimento, mas que são lugares que fazem sentido para ela, né? E ela traz isso para dentro da história. E eu também, da mesma forma, né? Eu gosto muito da França, estudo a língua francesa, tenho muito apreço, então acho que esse nosso encontro, através do Peixe de Abril, nesse caso específico, foi facilitado. Agora, a Clara certamente teve muito trabalho, né? Eu acho que a Clara dificuldade... que acabou por ser ela a traduzir o livro depois aqui em França, não é? Exatamente. Clara é portuguesa, né? Então, esse livro... Luso-francesa, sim. Exatamente. Esse livro é uma mistura de nacionalidades, né? Muito rica, assim, muito positiva. E então, especificamente esse não deu trabalho, mas está para chegar um aí que esse sim está dando nó na nossa cabeça e certamente vai dar nó na cabeça dos leitores também. Mas o Peixe de vamos então Abril, falar. acho que foi válido, toda a mistura, né, que está presente nele,
E a possibilidade das crianças, agora as leitoras francesas, né, as crianças leitoras francesas, acessarem um pouco da nossa cultura sobre outro viés, né, porque, às vezes, a repetição do que é cultural em outros países se repete para o mundo. E nem sempre é só isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais traduzir uns aos outros para que a gente se Claro. conheça de verdade, né? É por isso que a tradução é tão importante, até para aproximar Sim, os povos, não é? Os povos do isso. mundo. Simone, vamos falar um bocadinho da tua biografia, que é tão interessante como o livro. Dissemos há pouco na introdução que a Simone estudou estatística e fez um mestrado em engenharia de petróleo. Bem, se me perguntassem quais eram as possibilidades de uma pessoa com os estudos da Simone acabar a produzir textos infantis tão bonitos, eu dizia que se calhar era reduzida, não é? Mas não. Como é que se deu esta transição entre dois mundos das ciências exatas, não é? Da geologia, Sim. para a literatura, que é a coisa mais subjetiva do mundo? Bom, eu sempre costumo dizer que a estatística, ela juntou duas paixões que eu sempre tive desde pequena e que nunca foi compreendido por ninguém. Eu sempre fui muito apaixonada por matemática e português. Eu Uhum. era uma exceção, que eu era boa aluna em duas disciplinas que as pessoas dizem tão antagônicas. E aí eu descobri a estatística. A estatística, eu digo que é a arte de falar em português a matemática. Porque a gente precisa dizer para as pessoas o que aqueles números significam, né? E a gente diz com a palavra, né? Então, a análise, a compreensão, a apropriação do texto na estatística é extremamente importante. Mas, claro que eu nunca imaginei que com a estatística eu chegaria à literatura. É um caminho bem improvável. O mestrado, apesar de ser engenharia de petróleo, ele era totalmente aplicado à estatística, né? Era estatística Claro. aplicada à engenharia de petróleo. Mas, quando eu estava nesse processo, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho, no meio do mestrado, e meu filho nasceu com pequenos problemas motores. E, e aí eu não consegui retornar para o mestrado, né? Eu tive que escolher se eu cuidaria do meu filho ou se eu continuaria o mestrado, então eu suspendi o mestrado e fui cuidar do meu filho. Eu morava numa cidade no interior do Rio de Janeiro e não tinha ninguém por perto, era eu, Uhum. meu marido e meus filhos. E o meu filho mais velho começou a ter que me acompanhar nesse tratamento do caçula. E aí eu comecei a estabelecer com ele uma relação de história muito forte. A gente tinha todo dia o nosso momento que não era interrompido nem pelo caçula, nem pelo pai, nem por ninguém. Era um momento nosso, que era um momento de eu ler histórias para ele, brincar com ele, estar com ele de fato, por inteiro, né? E nesse E, momento ele, e foram. o caçula tinha que idade por essa O altura? caçula era pequenininho, tinha 2. Quando ele começou o Aham. tratamento, ele tinha 8 meses. E aí, esse foi. Na época que eu comecei com a escrita, ele já tinha quase 2 anos. Então, assim, foi um processo mesmo, né, de começar a ler livros e aí inventar histórias, e nessa de inventar histórias, meu filho pedia para eu repetir as histórias que eu inventava, e aí eu comecei a registrar as histórias, porque para não esquecer, né? Porque ele queria, conta a história do Pedoquinha, mãe. E eu falava, ai meu Deus, o que eu falei desse Pedoquinha? Aí, conta a história de fulano. E aí eu comecei a botar essas histórias no papel. Um belo dia, a escola dele fez uma semana de contação de histórias e convidou os pais para irem contar histórias na escola. Eu perguntei se eu podia contar uma história de minha autoria, né? Eu estava me achando autora, aquela altura. E, e aí eles falaram que sim, que eu podia contar a história que eu quisesse, mas aí eu pedi que não fosse na turma do meu filho, para sentir, né, se aquilo era só uma coisa muito interna mesmo, ou se eu tinha um horizonte mesmo pela frente, né? Uhum. E aí as crianças adoraram, tanto quanto meu filho. Foi um sucesso. Uma professora fez umas ilustrações da história e a gente fez tipo uma boneca, como se fosse um livro mesmo. Então foi assim um momento de start nessa vida muito especial, né? E aí eu resolvi mesmo estudar. Aí eu comecei a minha longa jornada na estrada Macaé-Rio, final de Aham. semana, durante a semana, fazendo vários cursos, oficinas de escrita, né?
formação mesmo. Eu comecei fazendo uma grande formação na Estação das Letras, que é um instituto maravilhoso que tem aqui no Rio de Janeiro, de formação sobre o mercado editorial, para entender o que era esse lugar que eu estava chegando, né? Então, meu primeiro passo foi entender o mercado editorial e depois começar a aprimorar minha escrita. E aí eu descobri que a estatística é maravilhosa, mas que nesse momento eu A já estava literatura é. Claro. não tinha mais volta, não Mas tem mais vamos volta. falar A um dos escrita me pontos. pegou. Eu lembro que há pouco, há umas semanas, eu tive uma conversa com uma amiga escritora e estávamos a falar de literatura infantil. E a opinião dela era que a literatura infantil. Nós estávamos a falar a propósito da literatura infantil que é produzida em Portugal. E ela disse-me que a literatura infantil tem a obrigação de proteger as crianças de certas realidades mais duras, como a guerra, o racismo, a destruição do planeta, em que as crianças devem ter acesso a uma literatura infantil, se calhar, mais ligeira, tanto no texto como na ilustração, para serem protegidas por isto. Olha, eu tinha um bocadinho uma ideia oposta e eu acho que isso era um bocadinho infantilizar a criança, que se deve escrever sobre tudo isto, todas estas problemáticas, de maneira adaptada, mas o mais exigente possível, porque as crianças comecem a ter contato com este tipo de realidades. Bem, o que eu quero perguntar, não precisa estar de acordo comigo, mas qual destas abordagens, sendo a Simone uma autora de literatura infantil, qual destas abordagens acha mais pertinente? Eu tenho muito respeito à criança e eu acho que a gente tem que tratar a criança sempre como um ser humano ativo na vida. E pensando assim, eu acho que a gente não tem que fazer da literatura um veículo desse compromisso de amenizar a vida para a criança. Eu acho que a criança está aqui, por mais que a gente não fale do mesmo jeito que eu vou conversar com você sobre a guerra, eu não vou conversar com meu filho. Mas ele tem entendimento que a guerra está acontecendo, ele tem entendimento do mal que isso faz, ele não está imune e nem alheio a esse fato. E eu acho que o lugar da fantasia, que eu acho que é o lugar da literatura, é o lugar de encontro, né? Então, quando eu produzo uma narrativa para uma criança, eu penso muito na subjetividade, na possibilidade dela se reconhecer e reconhecer o outro naquele espaço de leitura. Eu acho que isso é o mais importante, porque todas essas outras coisas, elas estão presentes à revelia da nossa vontade. Então, se a Claro. gente pode comunicar com a criança de forma literária, sem a preocupação com um certo didatismo, que eu acho que às vezes passa pela literatura, ou até um excesso informativo também. Claro que também é importante a leitura informativa e a leitura paradidática, todas as leituras têm o seu lugar, mas enquanto autora, o meu compromisso, eu acho que é mais na pessoa da criança, e não nos problemas que a pessoa da criança enfrenta no mundo, porque eles vão aparecer nas histórias naturalmente, eles vão aparecer na vida da criança. Então, é claro que se eu escolho um livro que vai falar de morte, eu não posso suavizar a morte, nem para a criança, senão eu não estou falando da morte, eu estou inventando uma morte para a criança, né? É bem difícil, porque a gente tem uma tendência a achar que a criança não tem a capacidade que a gente tem para lidar com essas coisas. É que a capacidade da criança é outra, né? O entendimento dela é outro, a capacidade dela é outra, e às vezes é até muito melhor do que a nossa, porque ainda é muito natural, ainda é muito genuína, e a nossa já é tão permeada de informação, de conceitos e preconceitos, que às vezes a gente tem mais dificuldade de lidar com os assuntos do que a própria criança. Então, acho Claro. que é preciso ter cuidado, respeito, mas não medo de trazer qualquer que seja o assunto dentro das histórias para as crianças, porque pode ter certeza, elas sempre nos surpreendem. Elas sempre vão devolver na leitura algo que não passou pela nossa cabeça
e que eles captaram nas nossas entrelinhas, nas imagens, ou em alguma coisa que está fora do texto, mas que está dentro da realidade dela, e ela transpôs ali. Então... Simone, muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Parabéns pelo livro, parabéns pela publicação em Portugal. E bem, Pêcheur d'Avril, editado pela Citron Acide, uma editora francesa, pode ser comprado nas livrarias francesas, em qualquer uma, na internet se preferir, mas também pode ser requisitado, não se esqueça disto, que é importante, na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigada.